Olá a todos. Nós trouxemos hoje do livro Estudo de Vida, que é um livro com psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, com mensagens dos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o ambiente espiritual, a importância de cultivarmos, de construirmos ao nosso redor um ambiente de equilíbrio, de harmonia, e quais as consequências e os benefícios, então, desse ambiente. Então ele nos diz: há sem dúvida uma tarefa especial particularmente destinada aos espíritas à margem das obrigações que lhes são peculiares, que é a formação de um ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritas. Então, os bons espíritos naturalmente que eles nos ajudam, que eles nos amparam, mas para que isso aconteça, eles se utilizam dos próprios homens, e os espíritas, como ele fala, têm um papel bastante importante por conhecerem essas relações, por conhecer esse intercâmbio contínuo entre encarnados e desencarnados. Então os espíritas têm aí essa responsabilidade de proporcionar esse ambiente salutar para que os espíritos possam nos ajudar, para que eles possam desenvolver o trabalho aqui na Terra. Olha, conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes, informados de que eles se propõem a amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada, a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Então ele nos pergunta: será justo relegar ou deixarmos exclusivamente aos médiuns ou aos fenômenos a cooperação com os espíritos? E não, né? Nós sabemos que qualquer um de nós, esteja onde estiver, na condição que estiver, nós podemos ser ali instrumentos de auxílio. Mesmo nas atitudes mais simples, nos pensamentos mais simples, quantas vezes ali na escuridão nós percebemos o valor imenso de uma simples vela, porque ela ilumina, porque ela clareia, porque ela conduz. Então, não jamais desprezemos a nossa capacidade de amparo, de auxílio, ainda com todas as limitações que todos trazemos, mas aquele ditado que diz que o pouco com Deus é muito, né? Se temos a boa vontade, naturalmente os espíritos vão se utilizar dessa nossa boa vontade para ajudar aqueles que estão em condições mais difíceis ainda do que as nossas. Ele continua dizendo: todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes um ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda a ideia de crueldade, de violência, de pessimismo, de azedume. Então vejam o convite que é feito a nós, para que sejamos instrumentos de auxílio. Ele fala para que nós possamos banir, eliminar, toda a ideia de crueldade, de violência, pessimismo e azedume. E como esses convites nos dias atuais, eles são cada vez mais intensos, né? Numa época em que há tanta teoria do negativismo, do desânimo, ele aqui nos convida a que sejamos ali agentes de esperança, do bom ânimo, da confiança em Deus, da confiança na vida, da confiança em nós mesmos, né? Ele diz: diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda da nossa parte o amor com que fomos quinhonhados, com que fomos abençoados pela providência divina. Então, diante de qualquer pessoa, seja lá quem for, seja lá o grau de parentesco, de afinidade ou de dificuldade, ele diz: diante de qualquer pessoa, vamos nos sentir à frente de uma criatura que é irmã nossa, que merece o nosso respeito, que traz as qualidades, mas como todos nós também traz ali as suas lutas, as suas angústias,
Então ele fala para que nós nos coloquemos ali à frente dela como uma irmã que aguarda ali a nossa atenção a seu respeito. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Então, onde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, ele nos convida que cultivemos a serenidade, o equilíbrio, a paciência, e a harmonização. Quantas vezes nós ali levamos para os ambientes onde nós frequentamos a ansiedade, o desespero, a pressa, a preocupação excessiva. Então ele nos diz, onde quer que esteja, atenda a harmonização e a serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência, ou seja, usando o verbo, usando a nossa palavra, que nós evitemos ali imagens que provoquem irritação ou a maledicência, a fofoca, evitemos ali falar mal da vida dos outros. Quantas vezes aquilo que nós sabemos da vida dos outros é fruto ali de informações que nos chegam que nem sempre são fruto da verdade. E ainda que fosse, temos que tomar muito, muito cuidado, porque na fofoca, na maledicência, está ali o nosso julgamento, está ali a nossa crítica destrutiva, que não ajuda em nada. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Então deixemos ali de ficar ali comentando escândalos, crimes. Por isso é que é muito importante selecionar as informações que nos chegam. Hoje nós somos bombardeados por informações nas mídias, na televisão, e nós temos, claro, nos mantermos informados. Importante sabermos onde nós estamos vivendo, aquilo que nos cerca, mas que a nossa preocupação, que o nosso envolvimento não seja excessivo a ponto de ali ficar multiplicando crimes, multiplicando escândalos, com aqueles que nos cercam, porque nós perturbamos o ambiente espiritual nosso, o ambiente que nos cerca, como também nós perturbamos o ambiente espiritual daqueles que nos ouvem, já que todos estamos mais do que nunca lutando, buscando ali a serenidade, buscando esse equilíbrio. Então é muito importante que evitemos comentários ali desnecessários sobre tragédias, sobre crimes que não acrescentam. Aqueles que não ouvem não acrescentam a nós mesmos. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Então levemos ali nas nossas palavras, na nossa atitude, a alegria e a confiança, bem como ele fala, tenhamos a coragem de praticar aquilo que nós pregamos, porque podemos ali dizer aos quatro mundos sobre aquilo que achamos correto, que achamos justo, compartilhamos ali mensagens nas redes sociais, onde quer que seja, mas temos que nos perguntar, como Santo Agostinho nos aconselhava ao final do dia, o que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes, quais são as minhas intenções que movem os meus atos? Para que chegando do outro lado, é claro que ninguém é perfeito, sempre vamos ali ter as nossas dificuldades, mas vai ser muito importante quando deixarmos a terra, a gente olhar para trás e falar, eu fiz o meu melhor, eu lutei, eu me esforcei. Se surge o impositivo de alguma retificação em nosso ciclo de trabalho, ou seja, corrigir, termos que conversar ali com alguém para acertar alguma situação mal resolvida, coloquemo-nos no lugar do corrigido, para que a brandura nos aconselhe, e doando algo, situemo-nos na posição de quem recebe, para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. Então, se temos que resolver algo ali, ele nos pede que nos coloquemos no lugar do corrigido, daquele que
que vamos ali resolver aquela situação, né? Há situações que a gente sabe que elas exigem energia, que elas exigem firmeza, mas é sempre o cuidado para que essa energia, que essa firmeza não se converta ali em agressividade, em ataques, né? Então, às vezes essa linha é muito tênue, é muito sutil, né, do posicionamento ali firme e da agressividade. Então, por isso que ele nos recomenda, se coloque no lugar do outro, né? Sempre aquela frase, faça aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Assim como ele nos fala que se a gente doa alguma coisa, que a gente se coloque na posição de quem recebe, evitando ali humilhar o outro, evitando ali nos vangloriarmos da nossa ação, né? Porque ali pode ser que a vaidade ela sufoque o gesto ali que seria tão benéfico. Então é um cuidado constante, porque a vaidade, o orgulho ainda fazem parte da nossa maneira de ser, mas esse exercício para que a gente possa fazer um bem, uma doação, mas silenciosamente, sem alarde, não ficarmos magoados ou chateados se não formos reconhecidos, se não agradeceram pelo que fizemos, porque o que vale é a atitude em si, independente de se alguém valorize ou não. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Sempre essa questão do pensamento, ela vem à baila, ela vem à tona nesses estudos, né? Porque hoje mais que nunca sabemos da importância do pensamento, que a nossa mente é uma usina altamente poderosa, geradora de força, e o nosso pensamento ele é matéria, ele é uma força viva, que quando canalizado para o bem, ele atrai energias da mesma natureza, ele constrói, ele edifica, ele ampara, ele leva a esperança, e o contrário também é verdadeiro. Pensamentos de tristeza, de angústia, de desânimo, de ódio, de raiva, eles são altamente deletérios, eles prejudicam, eles destroem. Por isso é muito importante analisarmos qual é o teor dos nossos pensamentos. E se ainda pela nossa condição nós não conseguimos ter um controle sobre os pensamentos que nos chegam, nós precisamos prestar atenção quais são esses pensamentos e fazermos um trabalho para que eles não sejam alimentados, né? Para que eles não sejam cultivados, porque todo pensamento que ele é cultivado, que ele é alimentado, ele tende a se concretizar, ele tende a acontecer na nossa vida. E o oposto também é verdadeiro. Todo pensamento no bem, todo pensamento de trabalho, de esperança, de fé, de prece, igualmente ele constrói, né? Igualmente ele renova ali as energias, tanto físicas quanto espirituais, daquele que o cultiva, daquele que o emite. Todos nós, ele continua dizendo, desencarnados e encarnados que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural diante das necessidades que nos assinalam a senda, mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Então vejam, é muito natural que os espíritos amorosos nos ajudam, nos estimulam, mas igualmente eles esperam ali a nossa contribuição, eles esperam o nosso esforço, eles esperam a nossa boa vontade. Então, tudo isso para que nós possamos, então, diante desses pontos que ele nos esclarece, mantermos um ambiente espiritual favorável, mesmo nos momentos mais difíceis, elevarmos o nosso pensamento a Deus, cultivarmos a prece, termos a serenidade necessária para que esses espíritos encontrem em nós, né, trabalhadores, encontrem em nós pessoas de boa vontade, que mesmo com as nossas deficiências, há muito a ser feito e há muito que pode ser feito. Então, diante de tantas informações, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, para que dentro do nosso lar, no nosso trabalho profissional, na nossa vida diária,
mas acima de tudo, que dentro de cada um de nós, que haja ali um bom ambiente espiritual. Boa noite a todos. Mais uma vez juntos nesse encontro, com muita confiança, com muita gratidão a Deus. Vamos buscar alguns pontos que nos auxiliem a entender a continuidade do capítulo que estamos vendo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que nós vamos ver uma situação em que acontece um encontro mediúnico, uma sessão de desobsessão no plano espiritual durante a noite. E nós vamos ver, como já começamos a ver na semana passada, que há ali a presença de companheiros encarnados que durante o processo do sono lá se encontram em espírito. E vai ser muito importante nós compreendermos e abençoarmos a bênção do esquecimento, porque muitos podem pensar: eu não me lembro, eu gostaria de me lembrar o que eu fiz, assim seria mais fácil eu resgatar os meus débitos. Grande engano, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, fizemos coisas que nos desestruturariam essa recordação. E é o que nós vamos ver, começando então no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, esquecimento do passado, é no capítulo Bem-aventurados os aflitos. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta a corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e
que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa, é prejudicial às suas relações sociais. Permite-lhe exaurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Então, buscando no encontro anterior, em que nós vimos, nesse capítulo 12, aprofundando experiências, ali o relato do irmão Gracindo, que tinha uma esposa, tinha filhos, e ele era um dedicado, devotado trabalhador dessa instituição espírita, em que esse grupo de Manuel Filomeno de Miranda, esse subgrupo, está ali alojado para os trabalhos devidos, nessa fase que estamos vivendo. E nós vimos que foi relatado que a sua esposa estava muito enciumada e decidida a colocar ali no seu ambiente de trabalho que ele estava praticando adultério com a médium, que era também uma trabalhadora muito dedicada da casa. E no mesmo dia, um amigo íntimo dele, frequentador da casa, um amigo dele, né, frequentador da casa, também lhe liga dizendo que a esposa estava até ameaçando suicidar-se porque estava muito enciumada. Então todas essas questões chamaram a atenção ali dessa equipe da qual participa Manuel Filomeno de Miranda, e como nós vimos, eles tomam providências para auxiliar, né, especialmente nesse primeiro momento, começando, embora vai se estender o auxílio também ao casal Gracindo, né, ao Gracindo e a esposa, mas o foco de imediato foi o auxílio àquela jovem esposa que estava ameaçando suicidar-se. Então nós vamos continuar a leitura. Ficou marcado então já uma reunião espiritual, no plano espiritual, né, com determinados espíritos e determinados encarnados que seriam levados durante o sono para este momento tão importante, porque todas essas providências que estão sendo tomadas são de suma importância. Então, lentamente e com segurança, a noite avançou. E aos primeiros minutos do amanhecer, estávamos todos na sala mediúnica, enquanto os trabalhadores espirituais da instituição, solicitados pelo nosso mentor, organizavam os atendimentos e recebiam os convidados, inclusive os irmãos Gracindo e o confrade que lhe pedira socorro. Então, encarnados, né? São esses dois casos. A dona Clementina, que é a esposa do Gracindo, estaria também a Malvina, que era a médium da casa, que foram despertando, porque eles estavam adormecidos, foram levados em espírito, foram despertando suavemente e com a lucidez relativa ao estado evolutivo de cada qual, todos assessorados e bem assistidos. Então, eles tinham condição de ter ali uma lucidez relativa, cada um dentro ali da sua condição evolutiva, porque nem todos conseguem ter lucidez. Nós já vimos inúmeros casos em que o espírito se desprende durante o sono e quando se vê numa situação dessa não consegue atinar com o que está acontecendo. Aproximadamente a 1h da madrugada, Spinelli deu início à reunião, solicitando a Eurípides que procedesse à súplica aos céus em favor do labor de socorro aos deambulantes da terra. O apóstolo sacramentano, com a voz doce e mansa que o caracteriza, suplicou ajuda ao Senhor dos mundos, depois à Mãe Santíssima e por fim a Jesus, o Mestre todo amor, para que abençoassem o esforço de todos em favor da harmonia e do progresso das almas e da humanidade.
Ouvíamos suave melodia que bailava no ar, entre as vibrações de paz e ternura que nos comoviam, quando escutamos vozes exaltadas e movimentação inusual na sala. Estavam entrando algumas entidades infelizes trazidas pelos encarregados de conduzi-las. Uma delas chamou-me mais a atenção, porque se tratava de um anão cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável e lutava bravamente para desvencilhar-se dos fluidos que o conduziam na direção de Malvina. Então ele estava sendo direcionado para Malvina, porque haveria ali uma psicofonia, uma incorporação, como se diz, né? Nós sabemos que essas psicofonias, elas ocorrem tanto aqui no plano da matéria, como no plano espiritual, e são formas terapêuticas, formas de tratamento altamente abençoadas, porque auxiliam o comunicante a sentir-se mais dono de si mesmo ali, recuperando a sua, muitas vezes até a sua lucidez, né? Então, é um tratamento abençoado e a psicofonia é um dos trabalhos abençoados que essa doutrina, através ali das casas espíritas, oferece como terapêutica, né, como tratamento para tantas obsessões, aliás, que se acentuam de uma forma, especialmente nos tempos que vivemos, né, de uma forma avassaladora. Então, nós vamos continuando. Ouvíamos suave melodia que bailava no ar entre as vibrações de paz e ternura que nos comoviam quando escutamos vozes, já vimos isso. Então as vozes exaltadas chegaram porque elas foram conduzidas a esse ambiente, né? Então, subitamente, sentindo a presença do espírito rebelde no seu campo áurico, a médium começou a agitar-se, movendo os braços especialmente e a cabeça em atitude de defesa, quando então explodiu numa voz roufenha e agressiva. Trata-se de um ultraje à armadilha com que se pretende esmagar-me. Não estou aqui por vontade própria e não posso admitir essa violência contra o meu livre-arbítrio. Eurípides, que se postara ao lado da médium e a vitalizava com um pensamento rico de amor, respondeu ao comunicante: Você tem alguma razão em reagir desta forma, exatamente porque tem sido assim que você se utiliza para afligir aqueles a quem persegue. Não lhes respeita o livre-arbítrio e, através de artefatos diversificados, crucifica suas vítimas. Não vejo por que você se atreve a tomar a defesa de infelizes cujas existências atuais não dão ideia dos verdugos que são esses indivíduos que estão sob os nossos cuidados. E ele diz: ninguém tem o direito de realizar cobranças espirituais como se a vida estivesse sujeita às paixões de cada criatura. O universo tem as suas leis vigorosas e dispõe de recursos para tudo regularizar sem a intromissão dos sentimentos humanos. Então aqui nós estamos vendo a fala, né, do Dr. Eurípides, e o Dr. Eurípides continua: mas desejo recebê-lo com prazer e explicar que não se trata de uma violência à maneira como o trouxemos para esse salutar diálogo. Somente está ocorrendo porque o caro irmão tem sido responsável por graves problemas na seara de Jesus Cristo, perturbando pessoas abnegadas e dedicadas à construção de um mundo melhor em saúde moral e respeito humano a tudo e a todos. Gostaria que nos informasse quais são os seus projetos e a razão por que se levanta em nome da Divina Justiça para regularizar questões que pertencem à vida e que por si mesmas, na decorrência do tempo passado, já mereceram necessárias correções.
Aí o espírito diz: você o diz, respondeu iracundo, porque não lhe padeceu a crueza, qual aconteceu entre mim e o seu protegido, esse miserável criminoso. Tenho vivido em situação de nanismo desde há muito e odeio a situação há muitos séculos. Chegou a minha hora de cobrança junto aos infames que me desgraçaram a existência. À medida que falava, exudava um odor pútrido que empestava o ambiente e chorava em convulsão de ódio, esmurrando o ar e deixando-se consumir em desespero. O benfeitor, sumamente compadecido, informou-lhe: o sofrimento é um processo de difícil purificação das misérias morais, a fim de que o espírito consiga recuperar a pureza inicial e para a qual está destinado. Certamente, razões que o irmão não considera geraram a necessidade do suplício para o seu autoencontro, o despertar do tesouro da consciência. Ninguém pode, no entanto, ser cobrador das falhas e desgraças alheias, incidindo sempre em gravames para o futuro, como no caso em tela. O casal, sob sua aguda perseguição, está inscrito nos códigos soberanos como devedor. E o tempo dispõe dos instrumentos próprios para o restabelecimento do equilíbrio e a edificação do bem. Se você pensa que poderá afligi-los e assim vingar-se, passado o momento da derrota de ambos, como você se sentirá? Que fará após vê-los tombar no vale terrível da amargura? A partir de então, você estará em curso na contabilidade como devedor, e essa roda não cessará enquanto o amor não luarizar, não balsamizar as feridas do padecimento. Aqui é um ponto tão importante quando ele fala para o espírito tão revoltado, para o comunicante tão revoltado: o que você fará quando conseguir a vingança? Se ele conseguir o intento dele, né? Através até daqueles que estavam, porque nós vimos que eram outros espíritos que estavam ali tentando envolver a muitos ali daquela instituição, né? No caso aqui, né, essas duas famílias que eles estão relatando. Mas o que faria o espírito ao conseguir o seu intento? Quando alguém se volta ferozmente para um sentimento do ódio, ele alimenta, ele nutre aquele ódio. Alimentar um ódio é lembrar-se muitas vezes durante o seu dia, nós encarnados, né? Nos lembrarmos muitas vezes durante o dia daquela situação, daquela pessoa, e aquilo nos envenena o pensamento e podemos emitir vibrações destrutivas em relação àquela pessoa. Enfim, o ódio tem que ser alimentado, senão ele se dilui. E essa é a bênção, que ele se dilua. Mas muitas vezes nós encarnados não queremos que o ódio se dilua. Nós nos comprazemos nesse sentimento. Da mesma forma, o espírito. E para o espírito a situação é muito, muito mais delicada, porque ele não tem momentos de trégua, porque nós temos. Nós nos envolvemos com alguma coisa que nos distrai. Então não estamos com aquele pensamento físico fixo, aliás, naqueles momentos em que estamos ali envolvidos em outras questões, porque a vida exige de nós concentração em outras tantas coisas. Mas o espírito não. O espírito, ele sente-se o tempo todo envenenado com aquele sentimento. Então é isso que ele coloca. O que será de você depois disso? Né? Como ficaria a vida dele depois disso? Além de passar para aquela situação de algoz. Então, de vítima, torna-se algoz, né? Quando nós, como vítimas que podemos ter sido numa situação, nos colocamos na posição de perseguidor, de vingador, né? De justiceiro, nós nos transformamos também em algozes. E muitas vezes aqueles que nos prejudicaram já estão numa situação muito melhor, como é o caso aqui
desse primeiro casal, que é o Gracindo, né? Que era um devotado trabalhador, a sua esposa que estava dando abertura para toda essa situação, né? Nós vamos ver que eles vão comentar que eles não conseguem ali alcançar a mente do Gracindo, porque o Gracindo está muito envolvido com Jesus, né? Mas eles pegam ali a esposa para conseguir ali a tentativa de desestruturar. E nesse trabalho espiritual do qual eles estão participando, eles vão entrar em contato, recordar-se de coisas muito dolorosas que eles fizeram ali em encarnação passada. Por isso que eu trouxe a bênção do esquecimento do passado, porque ao retornar ao corpo, né, após os trabalhos, eles não se lembrariam, né, e poderiam tocar a vida deles com confiança, sem aqueles sentimentos que poderiam gerar uma lembrança de atos tão dolorosos. E assim terminamos nosso tempo. E terminou. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, com muita confiança, elevando a nossa prece a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite